O Corinthians e o atacante Jô foram condenados pela Corte Arbitral do Esporte a pagar uma indenização de 2,6 milhões de dólares, cerca de 3,3 milhões de reais a Nagoya Grampus. Ainda é possível recorrer em última instância da decisão, mas analistas do esporte acreditam que o Timão e o jogador vão aceitar a decisão. Mas por que o clube e o atleta foram condenados a pagar essa indenização milionária? Fica comigo que eu vou te contar. Foi destaque na mídia esportiva no mundo inteiro. O Corinthians e o atacante Jô foram condenados na Corte Arbitral do Esporte a pagar uma indenização de 2,6 milhões de dólares, um pouco mais de 3 milhões de reais ao Nagoya Grampus, time da província de Aichi. O caso já tinha sido julgado pela FIFA, mas o Corinthians e o Jô recorreram na mais alta corte esportiva. As sentenças do órgão, na maioria das vezes, são definitivas, mas ainda é possível recorrer ao Supremo Tribunal Federal da Suíça, se as partes envolvidas entenderem que houve alguma ofensa clara à lei do país ou aos princípios do direito. Mas analistas acreditam que a tendência é de que o Timão e o atleta obedeçam o veredito. No julgamento pela FIFA, a indenização que deveria ser paga a Nagoya era de aproximadamente 3,4 milhões de dólares, quase 18 bilhões de reais. Porém, houve redução desse valor no CAS, que é a sigla da Corte Arbitral do Esporte, que acatou algumas demandas do Corinthians e do Jô. Na decisão da entidade máxima do futebol, está escrito que, abre aspas, o Corinthians é solidariamente responsável pelo pagamento da referida indenização, fecha aspas, mas não especificou os percentuais que competem a cada uma das partes. Está gostando do vídeo? Deixa seu like e, se puder, compartilhe nas suas redes sociais. Manda esse vídeo para aquele seu tio corintiano roxo. Eu tenho certeza que ele vai gostar de saber mais sobre o assunto. Em entrevista ao Globo Esporte, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, disse, abre aspas, em uma ação contra o atleta, não contra o Corinthians, o clube era solidário na ação porque contratou o atleta. Ele foi mandado embora por justa causa por um clube. E aí depois o outro que contrata é acionado? Do meu ponto de vista, o Corinthians não tem absolutamente nada a ver com isso. Fecha aspas. O presidente disse ainda mais, abre aspas. Vamos ver se vai existir condenação. Qual vai ser o valor? Então depende muito dela para falar quem vai assumir o quê. Mas acredito que não vai acontecer, porque não tem o menor cabimento. Nem o Jô foi mandado embora por justa causa e nem o Corinthians. Fecha aspas. O caso vem se arrastando há mais de um ano. A primeira condenação foi em novembro de 2020 e o recurso ao CAS foi apresentado em 2021. Antes de explicar por que o clube e o atleta foram condenados, vamos saber como foi a passagem do Jô pelo Corinthians naquele ano. O artilheiro do Brasileirão acertou sua transferência ao clube japonês no fim de 2017, quando a diretoria do Nagoya fez uma proposta irrecusável, 11 milhões de euros, aproximadamente 43 milhões de reais, quantia que agradou tanto o clube paulista quanto o atleta. Apesar do alto valor, a diretoria corintiana tinha interesse na permanência de Jô, graças à excelente temporada de 2017, que acabou nos títulos paulista e brasileiro. O centroavante foi titular em 61 partidas do Corinthians e só deixou de atuar em 7 oportunidades. Com a camisa 7, o desempenho da equipe foi acima da média. 36 vitórias, 20 empates e apenas 8 derrotas. Aos 30 anos, Jô tinha dito aos empresários que não desejava trocar o Corinthians pelo futebol chinês, que já havia feito algumas sondagens com o atleta. Ele pensava em disputar a Copa Libertadores e seguir no Brasil, até por conta do seu segundo filho, que tinha acabado de nascer. Porém, o alto valor da oferta fez o atleta aceitar o desafio. E como foi a passagem do Jô pelo Japão? Jô teve ótimos números em 2018 e, apesar da queda em 2019, continuava o mesmo jogador que deixou o Corinthians. Destacado como pivô, fez todos os seus gols dentro da grande área adversária, mas podia ser visto várias vezes saindo do meio dos zagueiros para fazer tabelas e ajudar na evolução da equipe. O primeiro ano de Jô no Japão, em 2018, foi superior até ao 2017 dele no Corinthians. Em apenas 35 jogos, o
centroavante marcou os mesmos 25 gols anotados em 61 partidas pelo Timão no ano anterior. Além disso, deu 5 passes para gol no mesmo período. Principal contratação do Nagoya Grampus, após a volta da segunda divisão, Jô praticamente sozinho evitou o rebaixamento naquela temporada. Ele fez 50% dos gols do time, sendo 2 deles na última partida do torneio, um empate por 2-2. Com isso, o Nagoya se livrou de cair novamente para a segunda divisão. Foi artilheiro da competição e eleito para o time ideal do torneio. Já em 2019, a última temporada de Jô, no entanto, não teve o mesmo brilho. O centroavante brasileiro anotou 8 gols e 6 assistências em 37 jogos disputados. Então, os números gerais para as 2 temporadas de Jô no Nagoya Grampus são 74 jogos com 33 gols e 11 assistências. Foram 10 gols com a perna esquerda, 11 com a perna direita, 6 gols de cabeça e 6 gols de pênalti. Esses números foram levantados pelo site Meu Timão. Mas, por que Jô e Corinthians foram condenados? O atacante voltou para o Timão em junho de 2020, após 2 temporadas no Japão. Porém, Jô tinha vínculo com o Nagoya Grampus até o fim de 2021, e meses antes de se transferir para o Timão, se desentendeu com os japoneses. O clube alega ter havido abandono de emprego do atacante, e por isso, não só suspendeu os pagamentos a ele a partir de abril, como também entrou com uma ação na FIFA, pedindo uma indenização referente ao valor restante do contrato até dezembro. O desentendimento de Jô com o Nagoya Grampus começou em fevereiro de 2020, quando o jogador machucou o joelho esquerdo. O treinador do Nagoya entendeu que Jô tinha que ficar no Japão, mesmo com o clube fora para a pré-temporada. Só que os fisioterapeutas e médicos do time viajaram e estavam fora do país junto com o time. Jô entendeu que não iria se recuperar bem, que precisava de uma fisioterapia que fizesse efeito, por isso foi ao Brasil se tratar no Flamengo. Ele mesmo pagou a passagem para ter um tratamento melhor. Semanas depois, Jô voltou ao Japão com a esposa Cláudia, mas não foi relacionado para as 2 primeiras partidas da temporada. Na sequência, o campeonato local foi suspenso por causa da pandemia do coronavírus. O Nagoya Grampus tinha liberado os atletas para ficarem em casa, mas não para deixarem o Japão. Assim, semanas depois, Jô foi avisado pelo clube de que seu salário estava suspenso. Segundo o advogado de Jô, o atacante respondeu a essa notificação e explicou o motivo da volta ao Brasil, mas as alegações não foram suficientes para convencer os japoneses. Ele tinha que receber entre o final de abril e o começo de maio um bônus de $1 milhão previsto em contrato. O que acontece é que, quando ele falou para o tradutor, numa quinta noite, que voltaria ao Japão na segunda-feira, os diretores mandaram uma notificação para o Jô no dia 2 de maio, falando que o contrato estava rescindido. Se ele voltasse para o Japão, o Nagoya teria que pagar os salários e essas luvas de $1 milhão. Breno Tanuri, o advogado do Jô, concorda que o atacante poderia ser punido pela volta ao Brasil, mas alega que não havia justificativa para o rompimento do contrato. Ele afirma que o atleta não perdeu treinamentos e nem havia motivo para tanta pressa, já que o campeonato japonês só seria retomado no mês seguinte. Após deixar o Nagoya, Jô assinou contrato de 3 anos e meio com o Corinthians. Por isso, a FIFA entende que o clube tem de ser solidário e bancar essa indenização. Mas, se a indenização não for paga, quais os riscos que o Corinthians e o Jô correm? Vamos lá. As condenações da FIFA e da Corte Arbitral do Esporte prevêem sérias punições ao clube e ao atacante, caso eles não paguem a indenização de $2,6 milhões ao Nagoya Grampus. Depois que o clube japonês informar a conta para o depósito do valor, Jô e o Corinthians terão 45 dias para realizar a quitação do débito, ou seja, para o pagamento. Se isso não acontecer, o atacante ficará proibido de disputar jogos oficiais por até 6 meses, e o Timão será impedido de registrar atletas por 3 janelas de transferências consecutivas. Todo mundo sai perdendo. Nesse período, é possível que haja uma negociação com o Nagoya Grampus para reduzir ou parcelar o montante a ser pago. Aos 35 anos, o Jô está livre no mercado desde a semana passada, quando rescindiu o contrato de forma amigável com o Corinthians. A princípio, o atleta pretende seguir atuando e não cogita se aposentar.
Que treta pesada, né? Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal. Dá um clique aí para fortalecer o nosso trabalho. E se você já está inscrito, o meu muito obrigado. Abraço para todos. Arigato.